gente está aqui na nossa sexta aula dessa sequência, onde estamos resolvendo uma lista de exercícios bem grande que foi planejada para 9 aulas, tá? Então, se você está chegando agora no canal, se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui para você o link, né, para você poder assistir desde a primeira aula. A gente já viu coisa muito bacana, tá? Vários conteúdos legais. Lembrando, o propósito dessa lista de exercícios, dessa sequência de aulas, é que você consiga criar resultados impressionantes e bem úteis, né, bem interessantes aí para o seu trabalho, usando recursos básicos do Excel, tá? Então essa sequência é uma sequência focada no Excel básico, só que com resultado ótimo, tá? Então o que a gente já viu, galera? Só para a gente poder recapitular aqui de forma bem rápida e todo mundo se situalizar. Na aula 1, a gente falou sobre operações básicas. Então, a gente falou sobre como fazer conta, soma, média, coisas do tipo, tá? Então, isso aqui é bem bacana. A gente trouxe vários exercícios trazendo aí uns recursos que, inclusive, nem é todo mundo que conhece dentro do Excel. Como, por exemplo, a questão de autossoma e outros detalhes do tipo que eu vejo que, às vezes, o pessoal não conhece. Aula 2, falando sobre soma e contagem, tá? Então aqui a gente falou sobre a diferença, né, e a aplicação sobre algumas condições, inclusive colocamos aqui alguns gráficos para a gente poder enxergar como essas estruturas podem trazer resultado real para você, inclusive alimentar seus painéis de indicadores, mesmo sendo condições bastante tranquilas, como, por exemplo, soma e contagem, tá? Aula 3, nós falamos sobre um dos meus temas favoritos, que é a porcentagem, proporção, né? Então aqui a gente trouxe 3 exemplos que eu acho super legais, que é a condição de um gráfico de Pareto, né? Adoro ele como ferramenta da qualidade, não tem como alguém da qualidade não gostar desse cara. Temos também aqui a questão de marketing digital, a gente fez aqui, simulou uns funil, né? Uma análise de funil para o marketing digital, bem legal. E por último, nós falamos também aqui de uma precificação considerando taxas de maquininha, de cartão de crédito, taxa de mercados diferentes, aí com precificação diferente por método de venda. Super legal, bem bacana também. Então, 3 formas diferentes para você trabalhar com porcentagem, tá? Dentro do Excel. Aula 4, nós falamos sobre tabela de dados. Não dá para trabalhar com Excel sem trabalhar com tabela de dados, né? Isso aqui é muito útil, isso aqui facilita a tua vida, tá? Aula 5, nós falamos sobre tabela dinâmica, que é aí tão famosa, né? E tem 2 grupos de alunos, né? O grupo de alunos que adora a tabela dinâmica e o grupo de alunos que odeia a tabela dinâmica. Então isso daqui é para você passar, no mínimo gostar da tabela dinâmica e aprender a executá-la sem sofrer, tá? E aí hoje a gente vai falar do famoso, eu diria talvez a fórmula mais famosa do Excel, o famosíssimo PROC-V, tá? Então, galera, o que é PROC-V? PROC-V é procura vertical, tá? Então, para que serve PROC-V? Para fazer procura vertical e só isso, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque o PROC-V é tão famoso, mas tão famoso, que ele já está obsoleto há anos, tá? Então ele já é obsoleto há anos e a gente continua usando. Eu ainda continuo tendo um monte de alunos que falam: Lucas, eu quero fazer aula particular porque eu quero aprender PROC-V. Galera, procura vertical é um negócio muito útil e muito necessário, mas o que eu quero deixar claro aqui para você, antes da gente começar a falar do PROC-V, PROC-V é obsoleto. Ele tem 3 pontos negativos. Primeiro, ele é pesado. Ele é um dos grandes vilões que deixa sua planilha pesada, tá? Então toma cuidado com ele, principalmente se você usa muitos deles. Segundo, ele é difícil de usar. Existem alguns recursos, quando você quer fazer uma coisa um pouquinho mais avançada, que ele te dá trabalho. Você precisa fazer fórmulas muito maiores do que se você utilizar fórmulas mais atuais, tá? E o terceiro, ele é pouco flexível. Então você precisa ficar adaptando o seu projeto para poder usar o PROC-V em várias situações. Tudo bem? Então esses 3 pontos fizeram com que o PROC-V fosse substituído pelo PROC-X, tá? Que é o assunto da nossa próxima aula, inclusive, justamente para vocês poderem comparar. Aqui no canal já tem vídeo, já tem aula falando só dos 3 PROCs, né? PROC-V, PROC-H e PROC-X, mas eu acho que é sempre bom falar desses conteúdos, visto que tem tanta gente precisando aprender sobre eles. Tudo bem? Por que eu preciso, então, aprender PROC-V, né? Por que eu estou trazendo aqui para vocês? Porque ele aparece nas entrevistas de emprego. Muito comum, você faz a entrevista de emprego, você vai fazer um teste de Excel
e tem lá alguém te pedindo para usar o PROC-V para resolver alguma situação, tá? Isso porque muitas empresas ainda usam versões do Excel antigas, tudo bem? Então toma cuidado. Mesmo ele não sendo a melhor saída, você ainda precisa conviver com ele, porque ele ainda aparece dentro dos processos seletivos, tá? Então se você precisa fazer isso, foca nessa aula de hoje. Bom, então para que ele serve? Para fazer procura vertical. E o que é uma procura vertical? É o seguinte, aqui no nosso arquivo, que está disponível para fazer download, vem aqui na descrição do vídeo, vai lá num dos últimos links que a gente tem aqui, você vai achar o link para o nosso Google Drive e lá você pode fazer o download desse arquivo, que é justamente o lista de exercícios de Excel básico, tá? Você vai fazer o download, eu mostrei para vocês tudo isso lá na aula 1, ok? Então se você não fez download ainda, volta lá, faz esse download. E aqui você vai ter essa base de dados que tem uma escola, tá? Isso aqui é uma base de dados do governo, tudo bem? E a gente tem justamente o seguinte, galera. Aqui a gente tem lá um estado, um município, a esfera governamental, que nada mais é do que se a escola é estadual ou municipal. A localização, se ela está em zona urbana ou rural. O INEP, que é um código da escola. O nome da escola, quantidade de alunos e valor recebido. Tudo bem? O que eu quero fazer, galera? Se vocês olharem aqui, eu já mandei para vocês o arquivo com uma lista que tem todas as escolas aqui, olha, tem todos os nomes das escolas, tá bom? Para facilitar a vida. O que eu quero fazer? Olha, eu quero selecionar uma escola, então, por exemplo, essa escola aqui, e eu quero que nas células ao lado já traga para mim quantos alunos eu tenho nessa escola e inscritas nesse programa, né? E qual foi o valor que essa escola recebeu aí desse subsídio do governo. Tudo bem? Então, olha aí, olha a situação. Eu quero procurar alguma informação dentro de uma tabela, dentro de uma lista, e eu quero que ele me traga informações desse item específico, ok? Como que a gente faz para a gente poder desenrolar isso, galera? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar essa informação, pedir para o Excel vir aqui na lista onde você tem o nome da escola, procurar até achar, então é isso que faz ele ficar pesado, ele vem lendo linha por linha. Então, olha, é o Heitor, a escola lá, Heitor Villa Lobos. Então ele vai procurar, é Heitor Villa Lobos? Não. Não. Opa, achei. Beleza, parei. Se por acaso você procurar e for a última opção, ele vai passar um por um até chegar lá. Por isso que ele é lento. Depois tem um outro ponto. Se você procurar alguma coisa que não existe na lista, que aqui não tem como, porque eu coloquei uma validação de dados para isso, mas se você procurar uma coisa que não existe na lista, ele vai procurar todas as opções, tá? Inclusive tem um jeito de você fazer o PROC-V errado. Ele vai dar resultado, mas vai ficar muito mais pesado, porque vai procurar até a linha 1 milhão. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, como é que eu faço para descobrir quantos alunos tem nessa escola Heitor Villa Lobos? Eu vou fazer o seguinte, olha galera, eu vou fazer errado da primeira vez, tá? Para você entender a diferença. Eu vou pegar assim, ó, o jeito preguiçoso e errado de fazer. Igual, porque eu quero fazer uma coisa automática, nome da fórmula que eu quero usar, PROC-V, abriu parênteses. E aí ele pergunta para mim, valor procurado, ou seja, o que você está buscando, né? Então, o que você quer descobrir? Eu quero descobrir essa escola, então eu vou clicar aqui no nome da escola, eu quero que busque para mim essa informação. Ponto e vírgula. Matriz tabela, ou seja, onde que você quer que eu leia. O preguiçoso faz isso aqui, olha. Vem aqui no F, que é o nome da escola, e puxa para o lado. Aí ele vai escrever, ó, F, dois pontos H. O que ele está falando? Da coluna F até a coluna H. Isso não está errado, por isso vai dar resultado. Mas, o que vai acontecer? Se por acaso a pessoa procurou alguma coisa que não existe, ele vai procurar em todas as 1 milhão e 48 mil linhas que o Excel tem disponíveis, tá? Então, isso deixa muito mais pesado, deixa mais lento, antes dele te retornar que não achou. Outra questão, se você faz a pesquisa dessa forma aqui, ele vai, com certeza, carregar uma quantidade muito maior de dados. Por quê? Aqui eu tenho mais ou menos 6.900 linhas preenchidas. Então tem bastante dados. Mais ou menos 6.900 linhas. Ou vou arredondar aí para 7.000. Tá? Se eu estou considerando 3 colunas, seria 7.000 vezes 3, que dá 21 mil linhas de
cálculo, 21 mil células de cálculo. É isso que o PROC-V correto para essa base de dados carregaria na memória do seu computador. Só que, se eu fiz desse jeito, ele está fazendo, ao invés de 7 mil vezes 3, 1 milhão e 48 mil vezes 3. Então, se eu arredondar para 1 milhão, tirando 48 mil, eu estou falando de 3 milhões de cálculos, 3 milhões de células alocadas na sua memória. Então, tem uma grande diferença entre 21 mil e 1 milhão, daí 3 milhões, tá? Então, é isso que vai fazer o seu PROC-V ficar pesado. Tudo bem? Então, não faça isso daqui. Eu vou terminar dessa forma para você ver que ele dá certo, tá? Ponto e vírgula, ele pergunta, qual que é o número, índice e coluna? Ou seja, dentro dessa listinha aqui, qual é a coluna que tem a informação que você quer? Então, o que vai acontecer? Olha, a primeira coluna é o nome da escola. Segunda coluna é a quantidade de alunos. Então, é a segunda coluna que eu quero. Vou colocar o número 2. Ponto e vírgula. E aí, eu vou falar o seguinte, olha. Qual é o valor que você está procurando? Né? Então, procura intervalo. Então, pode ser... aqui você pode traduzir essa pergunta, esse argumento como: o que eu faço se eu não achar? Né? Então, se você colocar verdadeiro, ou se você deixar em branco, ou se você colocar o número 1, ele dá na mesma, verdadeiro, vazio, ou número 1 dá na mesma aqui, ele vai te trazer um resultado. Como assim, Lucas? Ele vai pegar um valor que ele entendeu que está próximo daquilo que você procurou, tá? E para que isso funcione, até ele deixa uma etiqueta aqui, olha, ele fala que os dados têm que estar classificados em ordem crescente. Por quê? O PROC-V, como ele é antigão, ele pega, se ele não achou, ele chega ali mais perto, por exemplo, imaginamos que eu estivesse procurando número. Eu procurei o número 10, não tem 10 na minha lista. Então, o que ele faz? Ele olha a próxima linha. Então, ele foi 8, 9, 10 não tem, ele pega o próximo. Ou o anterior. Só que, nessa situação aqui, se eu estiver fora de ordem, ele vai pegar um valor aleatório, porque não tem esse controle, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, normalmente, na maioria dos casos, não é isso que você quer. Você quer que ele procure aquela escola, e se não tiver escola, ele me avise, tá? Então, eu vou colocar o número 0, ou falso, que quer dizer o seguinte: olha, eu quero exatamente o valor que eu estou procurando. Se não tiver essa escola, não me traga nada, tá? E o não trazer nada do PROC-V é o erro jogo da velha, ou cerquilha, ou hashtag, né? N/D, que quer dizer que os dados não são disponíveis. Tudo bem? Fechei aqui o parênteses, dei enter e olha lá, 60 alunos. Vamos ver se está certo. Então aqui a escola Heitor tem sim 60 alunos. Então percebe que apesar de ser um jeito preguiçoso, digamos assim, um jeito errado de fazer, o valor vai aparecer. Por isso muita gente usa desse jeito. Poxa, Lucas, como que eu faço melhor isso então? Não vou falar isso como forma perfeita, mas de uma forma melhor. Eu vou fazer o seguinte, olha, igual a o meu PROC, né? Então PROC-V, abrir lá o parênteses, valor procurado é esse cara, ponto e vírgula, e aqui a diferença, olha, eu vou pegar a primeira escola, Ctrl Shift direita, então eu usei Ctrl Shift aqui direita, Ctrl Shift para baixo. Assim ele vai pegar o tamanho certo da minha tabela, olha, de J2, de F2 até H6905. E aí o resto eu termino igual, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, fechei o parênteses, enter, e olha lá, 60 alunos. Tá? Então, percebe que o resultado é o mesmo e assim ele vai ser mais rápido, tá? O seu projeto vai ficar mais leve. Tudo bem? Poxa, Lucas, talvez você que está acompanhando com a gente vai falar o seguinte: mas você falou lá na aula 4 que a tabela de dados ajuda. Por que você não está usando a tabela de dados aí? Por conta da flexibilidade do PROC-V, tá? Como assim, Lucas? O PROC-V, ele só faz procura da esquerda para a direita. Isso é um ponto que dificulta o uso dele às vezes. Então ele só consegue procurar da esquerda para a direita. E aqui eu estou com uma tabela de dados, ou melhor, com uma lista, onde o nome da escola está na coluna F. Então ele não é a primeira coluna. Então se você tentar fazer o PROC-V usando toda a tabela, ele não vai encontrar. Quer ver? Eu vou fazer isso aqui, olha. Se eu pegar isso daqui, transformar para uma tabela, então Ctrl Alt T, ó, seleciono tudo, ok, vou chamar aqui de tab
tab aula 6, por exemplo. Opa, não saiu o T. Tab aula 6. Lembra que dar nome é importante. Se eu vier aqui agora, vou fazer o mesmo PROC-V, ó, igual a PROC-V desse valor que eu estou procurando. Aí como é que a gente fazia lá na tabela? Tab aula 6, né? Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Aí o número, índice, coluna, você vai pensar o que? Ah, vou começar daqui. Então 1, 2, 3, 4, vai chegar lá na G, que seria a coluna 7, ponto e vírgula 0, fechou parênteses, ó, que deu não disponível. Por quê? Ele está procurando esse nome da escola a partir desse cara aqui, tá? Então não fica legal fazer desse jeito, tá bom? O PROC-V ele tem essa chatice. O PROC-X não. O PROC-X você consegue trabalhar com ele com tabela muito fácil, que é o assunto da sua próxima aula, é a fórmula que substituiu aí o PROC-V. Tudo bem? Bom, então tabela com PROC-V, nesse caso, se a coluna que você está procurando não é a primeira, eu não aconselho muito. Faz desse jeito aqui que seria melhor, ok? E o valor recebido? O valor recebido é a mesma coisa, olha lá, igual a PROC-V do nome da escola. Vou procurar aqui dentro dessa matriz tabela, então vou pegar o primeiro nome da escola, que é a célula F2. Percebe que agora, olha, ele mudou aqui, né? Vou selecionar aqui para o lado e vou selecionar lá para baixo. Vou pegar isso daqui, olha, ponto e vírgula. Vou colocar o número de índice de coluna, agora vai ser 3, porque eu estou pegando a terceira coluna, né? Eu quero valor, que é a terceira coluna aqui da ponta. Ponto e vírgula 0 para trazer resultados exatos. E aí ele também vai trazer para mim. Por quê? Agora entendeu o seguinte, olha. Que eu estou falando da tab escola, coluna nome da escola, até valor recebido. Então percebe que desse jeito aqui eu consigo trabalhar com tabela. Ah, Lucas, mas qual que é a diferença? Qual que é o benefício disso? Se por acaso alguém for lá na última linha e colocar uma nova escola, essa nova escola vai ser atualizada aqui. Porém, nessa outra que a gente fez sem tabela, aí não, tá? Então daí você teria que refazer o PROC-V. Ah, mas é rapidinho. Sim, se você tiver um. Se você tiver 10, 20, 100 PROC-Vs ou 100 fórmulas diferentes, dá um trabalho maior e tem uma chance de você se esquecer de algum, tá? E aí o benefício é que se agora você vier aqui e fizer a troca da escola, ele vai trocar os valores. Então eu vou colocar aqui como dinheiro, né? Então, a escola Pingo de Gente, 267 alunos, 30 mil reais. Pegar outra aqui, olha, a Escola Municipal Ensino Fundamental Doutor Custódio, 100 alunos, 18.700. Irmã Maria Celeste, 25 alunos, 843 reais. Fica claro para vocês para que serve o PROC-V? Então é nesse caso que você vai usar ele, tá? Toma cuidado com essa situação, principalmente quando o chefe fala, pega essa planilha, faz um PROC-V para mim que eu preciso ir para a reunião. Cara, entende se realmente o que você está querendo é uma procura vertical. Se não, desencana do PROC-V que não é ele que vai te ajudar. Tudo bem, galera? Hoje o nosso recado aqui era rápido, mas importante, tá? Então, espero que tenha ficado claro para você. Repete isso daqui. E se ficou dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixar um aviso, tá? Na nossa... hoje à tarde, tá? Então, hoje, dia 28, que é o dia que esse vídeo está indo ao ar, dia 28, 11h30, às 19 horas, tá? Então, hoje, dia 28, às 19 horas, a gente vai fazer a nossa primeira live aqui no canal. Eu tenho falado disso, tenho deixado aqui algumas informações, fiz alguns shorts falando disso e tudo mais. Então, se você puder, vem aqui com a gente, assiste com a gente, vai ser um prazer contar contigo de forma ao vivo, para a gente poder trocar informação, e lá a gente vai falar sobre VBA, tá? Então, na aula de hoje, ao vivo, a gente vai falar de VBA, é grátis. As aulas, eu nunca fiz aula grátis dessa forma, tá? Aqui, principalmente a primeira live que a gente vai fazer aqui no canal, e vai ser ótimo poder contar com você aqui na nossa aula, poder compartilhar um pouquinho com você e poder até conversar de forma mais online realmente, né? Mais dinâmica aí com vocês. E se precisar, é só deixar aqui nos comentários qualquer necessidade, eu vou fazer o possível para te atender o mais rápido que eu puder. Tudo bem, galera? Muito obrigado, até mais tarde, né? Até nossa primeira live às 19 horas.